Perguntas e o chat também está aberto, certo? Acho que é isso. Dani, com você. Beleza. Bom, gente, muito boa noite para todo mundo. Acho que a Alice já falou, né, que meu nome é Dandara, além de várias informações a respeito da minha vida pessoal. Brincadeira. Mas a gente veio falar hoje um pouquinho a respeito de viés, porque vou contar para vocês um pouquinho, antes de eu começar a compartilhar a minha apresentação, eu vou contar para vocês um pouquinho por que é que eu estou querendo falar a respeito, por que é que eu escolhi falar a respeito de viés, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o viés é uma coisa negativa, né? E às vezes, dependendo da situação, é sujeito ser mesmo, né? Uma coisa negativa. Mas quando a gente está trabalhando com design de serviços, principalmente, entender a visão do outro, muitas vezes, é uma oportunidade. Uma oportunidade para a gente explorar possibilidades que a gente, muitas vezes, não tá enxergando. E aí, eu achei legal compartilhar com vocês um pouquinho de algumas curiosidades a respeito do que é um viés, do que é o pensamento, no âmbito geral mesmo, falar um pouco de linguistas, de linguagem, de como é que as coisas funcionam no sentido de viés, contar algumas curiosidades para vocês e depois trazer métodos práticos que a gente usa no dia a dia, que a gente pode usar no dia a dia para conseguir trabalhar com as pessoas. Então, eu preparei um material com bastante carinho, tentei fazer assim o mais dinâmico possível. Gostaria muito que fosse uma apresentação muito legal, então eu busquei trazer coisas interessantes, né? E conto com vocês aí, vou apresentar e vou ir contando para vocês o que eu pensei, o que eu estava preparando, enfim. E vocês podem tirar suas dúvidas conforme preferirem, beleza? Depois que a gente abrir. Show! Vou compartilhar minha tela com vocês, de modo que eu consiga fazer a apresentação por aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Tá tudo bem? Sob controle? Posso começar? Tudo, amiga, tá rolando. Pode começar. Beleza, show. Bom, esse é o Power Up 31, né? De número 31. E o tema dele, eu já coloquei lá, a gente divulgou nas redes sociais, é o viés como ferramenta, métodos práticos para vencer o clubismo e trabalhar com quem pensa diferente. Foi um título que eu encontrei para falar um pouquinho a respeito de como é que a gente usa essa abordagem de pontos de vista diferentes, não como um obstáculo a ser vencido, mas como um aliado mesmo no dia a dia de trabalho, né? Eu comecei a pensar em fazer essa apresentação por conta de algumas coisas que eu comecei a estudar e que eu, inclusive, trouxe para vocês aqui como curiosidade, contar alguns casinhos para vocês antes de explicar como é que a gente pode trazer isso para o nosso ambiente de trabalho. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o viés no âmbito cultural geral. E aí eu estava estudando essas coisas e pensei, poxa, que massa isso, né? Isso que eu estou vendo aqui também é um pouco daquilo que eu vejo no trabalho. Como é que eu posso fazer para que isso seja um conteúdo interessante? Aí eu pensei em fazer esse Power Up por conta disso mesmo. Antes de mais nada, deixa eu dizer quem eu sou, né, minimamente. Meu nome é Dandara Chaves, eu tenho 26 anos. Essa da foto sou eu, facilitando. Eu e os meus amados post-its, porque toda facilitadora tem fissura com post-it. Eu até, inclusive, vou falar um pouco a respeito deles e por que é que eles são importantes. Não um post-it marca, mas o bloquinho autocolante. Mas eu estudei turismo e lazer no Cefet, estudei um pouco de lazer e depois eu fui para a UENG, estudei design de produto e design gráfico, acabei por me formar em design gráfico. E hoje em dia eu sou uma apaixonada por gamificação. Eu acho que, inclusive, porque eu começo essa paixão por deixar as coisas mais divertidas lá no Cefet, quando eu fiz técnico em lazer, né? E depois vim trazendo isso para o design com amor e carinho. E hoje em dia, quem me conhece sabe, as meninas principalmente, que onde eu puder enfiar um joguinho, um jeito de gamificar, uma forma de melhorar ali a experiência através desse tipo de coisa, eu estou tentando. Hoje em dia eu sou designer de serviços, né, na Oasis, facilito. Bom, no geral é isso, acho que só um resumo sucinto mesmo de quem sou eu, para vocês saberem quem é que está falando do lado de cá.
Bom, eu começo com uma citação de um dos meus livros preferidos, que é um livro do Saramago. E eu vou explicar por que eu começo com essa citação. Esse é um livro em que o Saramago vai contar um pouquinho da história de Jesus, é um livro bem interessante. Mas lá logo no início ele fala: José era justo e bom, Maria não. Não porque Maria não fosse justa ou boa, mas porque essas palavras não existiam no feminino. O que Saramago está dizendo nas entrelinhas da frase, né? De que isso não é a respeito de Maria não ser ou de ela ser menos, mas a respeito de como a língua se comporta para colocar Maria naquele lugar. E eu vou falar um pouco de como é importante a linguagem dentro do que a gente está falando, num outro contexto. E aí eu pensei, pô, que frase que eu posso levar? E aí eu lembrei dessa frase que eu acho muito legal, porque ele vai contar a história de uma maneira super respeitosa, tanto sobre José quanto sobre Maria, mas ele começa falando sobre isso, né? E trazendo para a gente esse choque de realidade da importância que tem a língua para a consideração das pessoas, né? Bom, vamos continuar na literatura então, e eu começo falando um pouco da Odisseia de Homero. Eu vou contar para vocês, não sei se um de vocês já leu a Odisseia na íntegra, eu confesso que eu pessoalmente não, já li partes, mas não inteira. Mas uma coisa que é muito interessante é que Homero, quando vai escrever a Odisseia, ele fala do mar como sendo da cor de vinho escuro. E isso é muito interessante em pensar, porque nós, pessoas viventes deste século e desse momento, enxergamos o mar como azul. Qualquer pessoa que for desenhar o mar vai desenhar um mar azul. E é interessante imaginar que Homero descreve o mar como sendo vinho, né? Sendo roxo, puxado para o vermelho, para o púrpura, enfim. E aí, quem começa esse estudo é um senhor chamado William Gladstone, lá na Inglaterra, se não me engano, há bastante tempo, né? E ele começa a estudar por que Homero fala isso, e ele começa a observar que as ovelhas também, quando ele se refere às ovelhas, quem já leu alguma parte da Odisseia vai lembrar que ele é bem descritivo, né? E quando ele fala das ovelhas, ele fala das ovelhas como arroxeadas. E alguns metais como tom de roxo violeta. O mel, por exemplo, também era verde. Aí, assim, a título de curiosidade, né, que o Gladstone vai falar, no livro a cor preta aparece mais de 200 vezes, o branco mais de 100, o vermelho só 20 vezes, o verde e o amarelo menos de 15 vezes, e mesmo assim intercalados. Então, quando eu estou falando, por exemplo, da pastagem, às vezes ela parece verde, às vezes ela é amarelada. Então, assim, o mel, por exemplo, às vezes aparece como verde. Então, a gente fica meio na dúvida se existe mesmo uma distinção entre o verde e o amarelo na descrição de Homero, né? E a gente começa a se perguntar se os gregos eram todos daltônicos, né? Será que todos eles enxergavam estranho, enxergavam com cores diferentes? E, na verdade, o que o Gladstone vai falar é que no grego antigo não existia palavra para azul, para definir o azul. E se não existia palavra para definir o azul, não existia o azul. E aí, tudo bem, a gente avança, e aí esse Lázaro Geiser, que é, na verdade, um estudioso que que estuda a partir do que o Gladstone já fez, ele começa a estudar outros textos antigos. E ele descobre que textos antigos islandeses, assim como textos do Alcorão, de histórias chinesas antigas, versões da Bíblia em hebraico, cânticos hinduístas, enfim, as velhas sociedades todas, né, o que se tem de registro das velhas sociedades, em nenhuma dessas línguas se encontra a palavra azul. Então, a descrição das coisas não conta com a palavra azul. Para só corroborar, né, um pouco isso mais, e tudo isso, na verdade, essa pesquisa toda que eu estou trazendo para vocês, e essas curiosidades a respeito do azul, né, que é de onde eu começo o meu discurso hoje, vem todo porque eu descobri esse estudo recentemente, que foi um estudo de uma pessoa que está um pouco mais próxima, né, da nossa contemporaneidade, tanto que na foto aí a gente já vê um computador, né, que é esse Jules Davidoff, não sei como é que a gente pronuncia, mas enfim, desse estudioso, que resolve, então, ir estudar a tribo Himba, lá na África, na Namíbia. E o que acontece? A tribo Himba, ela não existe, ela não tem
uma palavra para definir o azul, assim como essas outras, né? Um povo mais contemporâneo ao nosso que não tem uma palavra para definir o azul. Aqui do lado direito de vocês, eu até coloquei um fragmento aqui de um artigo, que é a classificação de cores através da cultura rimba. E aí vocês vão ver que o azul e o verde, para eles, esse verde mais meio do caminho, né, que não é nem tão escuro nem tão claro, tanto o azul quanto esse verde se chama buru. E para um verde mais claro, em contrapartida a um verde mais escuro, existem dois nomes. Eles não são verde claro e verde escuro. E sim, o verde claro se chama dambu e o verde escuro se chama zuzu. O que é muito curioso de se observar é que por eles não terem um nome para azul separado do verde, quando eles foram colocados aqui de frente para esse monitor com esses quadradinhos verdes e com o azul separado na frente, e foram perguntados qual desses quadradinhos era diferente dos demais, nenhum deles soube responder. E o que para a gente parece completamente absurdo, porque para a nossa cultura, que reconhece o azul como uma cor, dá nome para isso, né, e conhece objetos que têm nome de cor, para a gente é muito absurdo que eles não tenham conseguido ver. Mas é fato que nenhum deles, indiferente do gênero, da idade, dos hábitos de vida, enfim, da saúde, conseguiu identificar o azul em meio aos quadradinhos verdes. O que nos leva a pensar, a começar a se questionar, primeiramente, né, por que será que eles não conseguem, não deram um nome para o azul, e numa outra perspectiva, se a gente, no lugar deles, também não enxergaria o azul, né? Bom, lembrando um pouco que eles têm dois nomes diferentes para tons de verde diferentes, né, dambu e zuzu. Eu tenho um outro fragmento desse estudo aqui, que é esse círculo cujos quadradinhos são todos verdes. E aí, o que é muito curioso, eu talvez não seja para todos nós, porque aqui na nossa amostra, né, da Oasis, das pessoas que estão assistindo a essa palestra agora, a gente tem um bocado de gente que trabalha com cor, então talvez seja um pouco mais fácil. Mas é fato que para a maioria das pessoas não existe um quadradinho diferente entre esses. Mas um deles tem uma cor diferente. Perfeito. O quadradinho diferente era esse, né, que está circulado. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, tem um artigo na internet que chama It's Not Easy Seeing Green, do Mark Lieberman, que fala um pouco a respeito disso, de por que isso acontece, e até, inclusive, extrapola isso para o RGB, enfim. Isso é só de onde eu parto o meu discurso hoje, né? Então eu não vou perder tanto tempo falando a respeito disso, mas é muito doido pensar que talvez, da mesma maneira que essas sociedades todas não enxerguem o azul, talvez existam outras cores que nós até enxergamos, mas por não termos um nome que defina elas, ou uma coisa que possibilite que o nosso cérebro entenda aquilo como uma informação lida de forma diferente, a gente não tenha como distinguir essa cor das demais, né? Bom, avançando um pouquinho, eu vou falar de um último estudioso, linguista também, a respeito disso, dessa coisa do azul. E eu tenho essa teoria pessoal de que o azul em si é uma questão justamente porque ele está pouco presente na natureza, né? No geral, a gente vê pouco azul, a gente tem algumas borboletas, alguns pássaros azuis, mas é bem incomum. E talvez por isso algumas sociedades não tinham essa cor e a gente tenha trazido, mas essa é uma teoria minha. Eu não sei falar esse nome, gente, porque ele é israelita, mas esse autor, ele fez uma coisa, e ele é uma pessoa, um contemporâneo nosso, né? Ele tá vivo e é jovem ainda. Ele fez uma coisa que ele descreve num livro, que é esse aí, Through the Language Glass, Why the World Looks Different in Other Languages, que é, assim, traduzindo rapidamente, né? Através do vidro da linguagem, porque o mundo parece diferente em outras linguagens. Ele fez uma coisa que ele criou as filhas dele, as duas filhas, ele tem duas filhas, uma delas é essa menina, que é a Alma Deltir,
enfim, ele criou as duas filhas no homeschool, então elas nunca foram à escola. E aí ele ensinou as cores para as filhas dele, enfim, ensinou também tons de azul, explicou o que era azul, enfim, mas ele nunca disse para as filhas que o céu era azul. E aí, um belo dia, quando a filha dele já tinha, assim, uma idade que pudesse ser, né, que conseguisse entender esse tipo de discussão, ele olhou para o céu e perguntou para a filha dele, de que cor é o céu? Resultado, a filha dele não soube dizer de que cor o céu era. Apesar de ela saber o que era azul, né, de conhecer tons de azul e reconhecer aquilo como azul, ela demorou uma sequência de dias para concluir que o céu era azul. Então ela viu branco, ela se questionou sobre a cor. No livro ele fala um pouco melhor, eu li algumas partes só, então não consigo dizer exatamente qual é a sequência de cores que ela diz, eu não vou me lembrar assim de cor, mas ela cogita algumas cores e demora um tempinho ainda para conseguir concluir, enfim, de que o céu é azul. Isso com todo o conhecimento que as outras tribos nem tinham, né? Então, quer dizer, as coisas funcionam um pouquinho diferente da realidade nua e crua como a gente imagina que é, né? A vivência é uma espécie de óculos, né, para ver a realidade. Dependendo do que você pensa, você vê algumas coisas e deixa de ver outras. Porque aqui isso é muito importante para o início do nosso discurso. Porque é muito, muito, muito importante que a gente entenda que o viés não é uma característica de um ou de outro, mas de todos nós. Nesse momento eu estou compartilhando tela, então não consigo ver quantas pessoas estão assistindo a palestra, né, assistindo o Power Up, mas se nós formos 30, nós seremos 30 vivências que enxergam as coisas em 30 vieses diferentes. E atualmente no planeta nós somos 7 bilhões de vivências diferentes que enxergam a realidade de pontos de vista diferentes. Tudo bem, beleza, assumindo isso como verdade, a gente começa a se questionar como é que a gente consegue ver de outros pontos de vista, né? Como é que a gente consegue conviver com isso, porque não é uma nem duas vezes que a gente precisa chegar num ponto comum. Então, perfeito. A melhor forma que eu enxergo hoje em dia de fazer isso é se instrumentalizar de outras ferramentas para além do óculos que você já tem, né? Melhorar a sua linguagem, a sua empatia, e tentar enxergar pelos olhos do outro mesmo. E é um pouco a respeito de melhorar essa linguagem, a empatia, né? Para conseguir enxergar um pouco com os olhos do outro, que a gente vai falar hoje de maneira mais prática. Essa foi uma introdução para eu conseguir trazer isso para vocês um pouquinho melhor. Bom, a gente sabe que a realidade não é experienciada na pura verdade, né? Ela é mediada por como você vê o mundo. E tem estudiosos de todos os âmbitos que vai dizer, né, que a realidade ela é experienciada de formas diferentes dependendo da sua vivência. E a gente vai de psicanalistas, tipo Freud, Lacan, a filósofos, né, Descartes, Locke, enfim, infinitos que vão falar de maneiras diferentes que a realidade vai ser alterada de acordo com a experiência que a gente tem. E é a partir daqui que a gente vai começar a falar, então, de como é que a gente fala de uma maneira prática em trabalhar essa diferença, né? Em trabalhar com a diferença como uma ferramenta. Uma coisa que eu acho muito interessante em falar, e aí, bom, de toda essa volta para compartilhar com vocês, um pensamento que eu tive, né? A respeito, enquanto eu estava vendo essas curiosidades a respeito da cor e tal, que é o fato de que muitas vezes numa facilitação, quando a gente está atendendo alguém, né, um cliente, né, enfrentando um desafio, a gente percebe que as pessoas dentro da sala ou que estão enxergando o problema enxergam com óculos diferentes. Então elas discordam olhando para a mesma coisa e assim não conseguem muitas vezes entrar num senso comum de primeira, e a gente começa a se questionar quem está certo, e se você parar para pensar, normalmente todo mundo está. O problema é que eles estão em pontos de vista diferentes, enxergam diferente, e o trabalho da facilitadora, né, da pessoa que intermedia essa interação, é conseguir fazer com que todo mundo olhe com óculos semelhantes, né, consiga chegar num ponto de vista, ou pelo menos consiga partilhar daquela visão comum a partir do seu ponto de vista, né? Então, cada um enxerga de um lado e a gente consegue ter uma visão macro através dos óculos de todo mundo. Eu estou usando essa coisa do óculos e tal, porque eu comecei lá falando de cor, falando de visão, enfim, mas eu imagino que vocês estejam entendendo que é muito além disso, né?
Perfeito. Então, começamos a falar a respeito de como é que a gente faz de maneira prática para lidar com o viés, né? Com essa coisa, com o fato de as pessoas estarem enxergando as coisas diferentes. E eu estou pensando isso porque, às vezes, na nossa própria equipe, às vezes na equipe de uma pessoa que está em contato direto com o nosso trabalho, em algum projeto que a gente está fazendo, é muito comum que as pessoas enxerguem soluções diferentes para um mesmo problema, ou até enxerguem o problema com gravidade ou com nuances diferentes. E é muito importante que a gente consiga encontrar um rumo geral para conseguir avançar, né? Um lugar comum para conseguir avançar. Então, eu vou passar por alguns passos, eu desenhei 7 passos aqui rapidinho, que são dicas mesmo de como é que a gente pode conseguir trazer essa harmonia para o público, mesmo sabendo que está todo mundo enviesado mesmo, porque é uma condição humana. Daí, o meu primeiro tópico que eu gostaria de apontar para vocês é crie empatia com o grupo. Você pode ser um time de 2 pessoas ou ser um time de 10 pessoas. De qualquer maneira, é preciso que vocês saibam que vocês estão todos no mesmo barco, né? Quando a gente está enfrentando um problema e começa a entrar num conflito muito grande entre as pessoas do time, é comum que o time comece a enfrentar conflitos internamente e esqueça que, na verdade, entre aspas, né, entre muito aspas, o inimigo, o desafio, está fora do time, né? O time é formado justamente para conseguir vencer aquele desafio. Então, é muito importante para a gente que role uma empatia e que as pessoas consigam se enxergar e enxerguem que, na verdade, o movimento que a gente está fazendo, indiferente de qual seja, é rumo à solução. Que não tem ninguém tentando boicotar o trabalho de ninguém, que na verdade está todo mundo no mesmo barco. Para isso, eu separei 3 icebreakers, mas a gente consegue fazer muitos mais, que eu aconselharia vocês a começar a aplicar, principalmente quando assim a temperatura começa a esquentar, enfim, as coisas precisam ser resolvidas e as pessoas querem ir para caminhos muito diferentes, né? Quando assim, os viés estão indo para lugares muito diferentes do senso, não está rolando um senso comum. Então, eu separei primeiro 3 icebreakers bem rapidinhos, e eles estão organizados em ordem de dificuldade, assim. Dificuldade de trazer mesmo para a roda, porque você precisa contar com a interação de todo mundo, né? Com a disposição de todo mundo, e também com a dificuldade de preparação mesmo. Daí eu coloquei esse telefone sem fio, 5 coisas que não estão no LinkedIn e o Campfire. O telefone sem fio, quem já trabalhou com a gente em algum projeto sabe como é, porque a gente usa com bastante frequência, porque é uma ferramenta muito legal para a gente começar a semana, quando a gente vai fazer uma design sprint, enfim. E a dica é bem simples. Você distribui folha de papel para todo mundo da equipe, pede que todo mundo escreva uma frase na ponta do papel, na ponta superior do papel, pode ser uma frase complexa, não tem problema. Pode ser uma frase curta também, como a pessoa preferir. Ela dobra a ponta de maneira que aquela frase fique secreta, né? Fique escondidinha, e passa para a pessoa do lado, esquerda ou direita, não sei, você define. A pessoa do lado vai ler essa frase, desenhar o que ela escreveu e dobrar de novo. A próxima pessoa, quando ela passar para a direita de novo, vai ver o desenho e não vai ver a frase. Daí ela escreve outra frase do que ela supõe e assim sucessivamente por 5 rodadas, 6, enfim, quantas você preferir, alternando o desenho. E o que é engraçado perceber é que, como o próprio nome já propõe, né, a última frase dificilmente, muito dificilmente, vai ser igual à primeira. E isso dá uma visão clara de como é importante deixar a comunicação clara, né? Porque a frase deixa explícita a intenção, mas o desenho não. Então, é um bom lugar para começar, porque as pessoas se divertem, conseguem quebrar um pouquinho o gelo ali, fica um pouquinho mais tranquilo começar a conversar, e você começa a conseguir trazer um senso de união para a equipe para começar a tratar dos próximos pontos que eu vou trazer, que começa a ficar um pouquinho mais delicado. Então, a função do icebreaker é essa. A gente trouxe esses 3, mas assim, de onde vieram esses, gente? Tem muitos outros. Se vocês procurarem no Google por icebreaker, tem vários. Eu trouxe 3 que eu achei muito legal para a gente trazer essa sensação de empatia para o grupo. E aí a segunda coisa, são 5 coisas que não estão no LinkedIn, que é uma brincadeirinha rápida, assim, você se apresentar, primeiro dizer o que é que você faz profissionalmente,
e depois apresentar 5 coisas que você faz no seu dia a dia, que você gosta, enfim, informações sobre você que não estão presentes no seu LinkedIn, que são da vida pessoal. Por que isso é legal de fazer, né? Além de rapidinho, promove muita ligação de pessoas por lugares que não são o lugar profissional. Isso é massa, porque você começa a enxergar aquela outra pessoa que talvez esteja, enfim, com um pensamento que vai para um rumo muito diferente do seu, que está pensando as coisas para um lugar muito diferente daquilo que você está pensando para o projeto, enfim, para o trabalho, e isso te faz empatizar com ela e que ela empatize com você. É muito importante que a gente lembre que, para além do trabalho, existe um ser humano que desliga o computador e vai para casa, e tem um cachorro, e tem uma esposa, uma namorada, um namorado, enfim. E essa pessoa tem uma vida para lá. Porque quando a gente começa a empatizar dessa maneira, você começa a medir um pouco melhor como fala, o que fala, como você trabalha com essa pessoa, como você lida com o trabalho dela, enfim. E isso é importante porque você não falaria, às vezes, com uma pessoa com quem você não gosta, da mesma maneira que você falaria com seu irmão ou com a sua mãe. Justamente porque você tem empatia por essas pessoas. Então, a ideia de trazer 5 coisas que não estão no LinkedIn é promover essa ligação mesmo do grupo e permitir que as pessoas se conectem e comecem a ter uma linguagem, uma amistosidade, né, para começar a conversar. E quando a gente começar a avançar um pouquinho mais, vocês vão perceber que isso é bem importante, porque a linguagem amigável é muito importante para a gente conseguir fazer com que as coisas fluam para um rumo comum, né? O terceiro icebreaker é um icebreaker bem legal, mas é um pouquinho mais complexo, ele se chama Campfire. A ideia é que você chegue um pouquinho antes, uns 10 minutinhos antes, e faça já alguns post-its com palavras gerais que te façam arremeter a histórias legais, né? Histórias tipo assim, primeiro dia da empresa, ou primeiro projeto entregue, né? Grande desafio superado, enfim, alguns post-its desse tipo que possam remeter a histórias legais, coloca na parede, explica para as pessoas que isso é como se fosse literalmente, né, uma campfire, né, uma fogueira de acampamento, e que, como na fogueira de acampamento, um assunto puxa o outro. Então, você pega um dos post-its e conta uma história legal a respeito da sua vida de trabalho, enfim, coisas legais. É massa se você incluir outras pessoas do time na história, né? Se lembrar de um projeto que você fez com fulana, ciclano, enfim, e falar, nesse projeto estava ciclano, ele me deu uma ajuda muito legal em tal coisa, não sei o que, a gente conseguiu, fomos aprovados, enfim, o cliente ficou satisfeito. Esse tipo de coisa que aproxima as pessoas. E aí, em seguida, quando você termina a sua história, você pede para uma pessoa que ela puxe ou uma das palavras que você escreveu, ou uma das palavras que você usou enquanto estava contando a história, e a partir daquela palavra conte uma experiência legal que ela teve no trabalho, enfim. E a partir disso, esse Campfire é um icebreaker que demora um pouquinho mais, né? Ele é um pouco mais complexo, mas eu acho legal de trabalhar também, principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão divergindo demais no ambiente de trabalho, porque isso aproxima muito o time. E quando a gente fala de um time próximo, a gente fala de uma solução que chega muito mais fácil, porque um time alinhado, ele consegue convergir com muito mais facilidade. E vocês vão ver que a gente vai precisar, né, fazer essa conversão quando a gente chegar na decisão final, né? Porque a gente está caminhando aqui para tomar uma decisão. Beleza. Então a gente fez lá o icebreaker, tá todo mundo feliz, começamos bem, o humor tá bom, tá todo mundo tranquilo, conversando amigavelmente. Joia. Segundo passo, estabelecer onde a gente quer chegar. Por quê? Porque vocês podem ter visão diferente, mas tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar, que é que o desafio seja resolvido, né? Então, o ideal é que a gente consiga definir o desafio. Uma coisa muito legal que pode funcionar muito bem e que também não precisa de grandes preparações é estabelecer uma lista de... Eu usei inimigos, entre aspas, aqui, porque eu queria falar desafios, mas eu acho que o desafio não deixaria claro por que é que eu acho importante estabelecer isso aqui. Porque quando a gente coloca atenção no desafio, né, coloca ele como nosso alvo principal, a gente tira a atenção da nossa dificuldade de relacionamento com o outro. Porque isso não é sobre... Tem até uma frase, né, uma máxima que fala nada une mais do que um inimigo comum. Então é um pouco isso mesmo, assim, né? Só que do ponto de vista positivo, que é nada une mais do que um desafio. Então a gente tem um desafio, nós somos um time, nós precisamos estabelecer que desafio é esse. Perfeito.
É só desenhar um alvo, você pode desenhar um alvo num papel, numa folha A3, ou imprimir um alvo, levar, enfim, e pedir às pessoas para escrever no post-it os desafios que elas enxergam como os principais desafios daquele projeto, daquele trabalho, daquela sprint, enfim, do cenário que vocês estejam, né? E depois que tudo tiver desenhado, vocês começam a compartilhar e localizar isso no alvo, sendo que no centro do alvo vai ficar o problema principal. E nas bordas, né, à medida que o problema seja mais simples de resolver ou menos crítico, enfim, ele vai ficando um pouco mais na área externa do alvo. Qual é a facilidade? Né? O que isso traz para a gente? Quanto mais ao centro o post-it estiver, mais atenção o problema deve ter. Então, a gente vai estabelecer que aquele, entre aspas, inimigo comum que a gente tem é o que está no centro do alvo, né? É onde a gente quer chegar. Isso não é sobre quem sou eu, isso não é sobre quem é você, não é sobre quem é o time, mas é sobre onde a gente quer chegar, o que a gente quer conseguir conquistar. Então, a gente vai falar a respeito disso e não mais... e não vai deixar isso, né, estender para lugares que não sejam o puramente profissional ou o alvo que a gente está falando, enfim. Joia, estabelecemos qual que é o alvo, é tranquilo fazer isso, legal. Inclusive, quando vocês vão perceber, se vocês colocarem isso em prática, que quando vocês estabelecem lá no início uma relação legal de empatia lá no icebreaker, faz um icebreaker legal, que fica um pouco mais leve, né? As pessoas estão mais tranquilas e não sei o quê, nada vai unir mais do que estabelecer esse desafio, porque as pessoas já estão mais amigáveis, né? O icebreaker, ele é literalmente um quebrador de gelo. As pessoas já estão um pouco mais abertas. E aí, quando você coloca isso dentro do alvo, tudo aquilo que já tinha sido aberto lá no icebreaker começa a ganhar um pouco mais de força, porque a gente está começando a falar de um objetivo que a gente tem em comum. Então, eu começo a olhar para as pessoas do meu time como meus amigos. Joia, show, perfeito. Consegui colocar isso tudo lá dentro e depois disso, o que é que eu faço? Beleza, vamos assumir então, vamos passar então para a terceira fase, que é assumir uma comunicação amigável. Isso não é uma ferramenta, mas eu achei muito importante colocar aqui, porque eu sou uma pessoa que pessoalmente gosta muito de observar como as pessoas se comunicam. E gosto muito de me observar também, como eu me comunico. E achei legal trazer para a gente aqui também a importância de se comunicar com as pessoas da equipe, com as pessoas do time, as pessoas que estão ali em busca de vencer aquele desafio com você, como uma equipe efetivamente, e não como um rival. Isso porque quando a gente começa a ver uma pessoa que tem um viés muito diferente do nosso, no nosso ambiente de trabalho, a tendência é que a gente comece a olhar para ela como se ela fosse alguém a ser enfrentado. E, na verdade, ele é da sua equipe. Ele é uma pessoa que enviesa, que está vendo por um outro ângulo que não é o seu, ok, mas ele ainda é do seu time. Então, é muito importante que a sua comunicação seja amigável também com ele, porque se você tiver uma comunicação amigável com ele, provavelmente ele vai começar a ter uma comunicação amigável com você também. Eu separei algumas dicas rápidas aqui de comunicação não violenta, até porque eu também não sou assim, né, uma grande especialista em comunicação não violenta. Então, eu só queria compartilhar com vocês alguns pontos que me ajudam bastante no dia a dia da facilitação, principalmente quando a gente está falando de ambientes muito hostis, né? Que as pessoas ainda não estão conseguindo concordar muito, enfim. E algumas coisas são, primeiro, ouvir atentamente, ouvir efetivamente quando alguém fala, né? Uma coisa que eu observo muito quando duas pessoas discordam dentro de um projeto, e eu não estou tirando o meu, né, a minha responsabilidade também, porque às vezes acontece comigo também, é que a gente escuta o outro e quando a gente vai responder, a gente fala, não, realmente, tem isso aí mesmo, né? Você colocou um bom ponto, mas... Esse mas soa muito como se você tivesse o tempo todo pensando na contra-argumentação. Sabe quando você ouve a pessoa falar assim, não sei o quê, ficou muito legal esse seu trabalho seu, e você já fica esperando mais em seguida? Você espera o mais porque o mas é a negativa de tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então, muito bom seu trabalho, mas o que a gente está dizendo com isso? Eu disse isso para dar uma maciada e agora eu vou falar o que eu realmente acho. Então, eu, pessoalmente, comecei a tirar o mais da minha comunicação, né? Eu falo, muito bom ponto, de fato, você tem razão e tal. Nesse ponto aqui, eu acho que talvez a gente podia fazer de tal maneira, porque,
assim, fico pensando, desse jeito funcionaria melhor para tal coisa e tal. Enfim, eu posso falar a mesma coisa, mas se eu não falo mais, eu não invalido tudo aquilo que o outro disse, né? Porque o mais, na verdade, é uma reviravolta. Então, estou assumindo que você tem razão nisso, mas, na verdade, não concordo. E isso fecha muito o muro, né? Porque a pessoa fica esperando a sua negativa. Quando você trabalha sem o mais, sem a negativa, o mais é só um exemplo, né? Porque você poderia usar, sei lá, no entanto, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas quando você trabalha sem a negativa, a pessoa tem a sensação de que você está trabalhando com ela e não contra ela. E de fato você está trabalhando com ela, né? Você não está advogando contra ela, você está trabalhando na mesma equipe que ela. Então, assim, ouvir atentamente e tentar construir o seu argumento com essa pessoa a partir de um ponto que não seja o negativo ao que ela diz, porque em algum ponto provavelmente ela tem razão. Isso aqui é muito interessante do viés, né? Lembre-se de que você também tem viés. E provavelmente essa pessoa está falando de uma perspectiva que talvez não tenha 100% de razão, mas talvez tenha 50%. Então, os outros 50% são por sua conta, né? E é muito importante, então, você estar disposto a colocar o seu ouvido ali e entender exatamente o que aquela pessoa está falando. Aqui uma dica, né, que quando você se sentir agredido com a fala de alguém, é bom lembrar e lembrar as outras pessoas também, o tempo todo durante essa interação que vocês estejam fazendo por algum motivo, que as ideias são do time e não suas. Então, isso não é essa proposta que você colocou, assim como a proposta dessa outra pessoa que colocou, né, que é uma pessoa que você talvez não concorde tanto, essas ideias não são suas ou de fulano, né? Essas ideias são do time, são várias ideias e a gente tem que escolher um caminho para seguir. Isso não é sobre você, isso não é sobre fulano, isso é sobre o trabalho. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor por que é que eu gosto tanto de post-its daqui a pouco, porque é um pouco a respeito disso, né, de despessoalizar as ideias. Antes disso, eu vou falar da regra 4, né, da dica 4 que eu tracei, que foi trazer soluções possíveis a partir do alvo comum. Oh, tem 2 pontinhos aqui embaixo, mas tudo bem. Fazer um caminho entre onde você quer chegar e onde você está. Eu pensei nisso mais para simplificar mesmo, né? Assim, porque lá antes de eu falar um pouco de comunicação não violenta, eu estava falando do alvo, então eu estabeleci o que é o meu desafio principal, a gente já sabe que é ali que a gente quer chegar, e é esse o ponto onde que eu quero alcançar, que o meu time quer alcançar, e que aquela pessoa com a qual eu não concordo tanto também quer alcançar. Perfeito. Então, agora, como é que a gente faz para chegar lá? Como é que a gente vai estruturar o trabalho do time para chegar lá? E aí eu trouxe a possibilidade de um brainstorming, mas que também poderia ser só a apresentação das possibilidades, né? Se isso já tivesse sido, sim, um assunto que foi muito desgastado, que já foi trabalhado anteriormente, enfim, isso pode ser só um levantamento de possibilidades. Se vocês optarem por fazer um brainstorming, é legal pegar aquele desafio e provocar a equipe a pensar soluções a partir dali, né? Por exemplo, esse é o nosso desafio da sprint ou dessa tarefa, né? E a gente está precisando pensar soluções a partir daquilo ali. Então, a gente gera um volume de brainstorming, e aí é legal estabelecer um tempo, né, para colocar as ideias sem julgamento. Então, você coloca uma musiquinha, liga o cronômetro, e todo mundo trabalha no cronômetro, no tempo do cronômetro, escrevendo tudo aquilo que quiser. Quando a gente termina, é muito importante cronometrar o tempo de defesa de todas as ideias. Por quê? Principalmente se você for uma das pessoas que discorda. Quando se é facilitador, né, como é o meu caso na maioria dos projetos, a gente está trabalhando como terceiro. Então, se existe conflito, se existem duas pessoas que não concordam tanto a respeito dos rumos do projeto, elas são terceiras. Mas cronometrar o tempo garante que essas pessoas não sintam que estão sendo preteridas, que existe uma predileção por uma ideia ou por outra. Então, deixar as coisas claras, ótimo, agora a gente vai ter 1 minuto para defender. Ok, cronometra 1 minuto, vai, fulano, defende sua ideia. Tarará, 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 tarará. Ok, acabou 1 minuto. Um outro minuto, ciclano, defenda a sua ideia. Tarará, tarará, tarará. Ok, mais 1 minuto, agora eu vou defender a minha ideia. Enfim. É muito legal fazer essa cronometragem, porque lembra que você fez aquele icebreaker, criou a empatia, trouxe aquilo para o alvo, estabeleceu com o outro que o alvo era o desafio, que o desafio era outra coisa, está se trabalhando para fazer uma comunicação não violenta,
Se você não for extremamente imparcial na hora de apresentar todas as ideias, tudo isso que você está construindo como uma relação bem fundamentada, amigável, cai por terra. Então é muito importante que a gente cronometre, tenha respeito com o tempo dos outros, ouça efetivamente o outro quando o outro está dizendo e participe da discussão, né? Pergunte, tire dúvidas, aponte outras possibilidades a partir daquilo que a pessoa disse, enfim. Participe efetivamente daquela construção e não fique defendendo apenas a ideia que você colocou na mesa, né? Um bônus interessante da gente pensar é que se houverem muitas ideias, se vocês tiverem produzido um brainstorming muito rico, é muito possível que hajam post-its iguais. Vocês tenham feito, assim, ideias muito semelhantes e tal. Daí, talvez seja interessante fazer uma clusterização antes disso. A clusterização nada mais é do que passar uma varredura assim, dar uma olhada em tudo e falar, ah, ok, essa ideia aqui é similar àquela, então a gente junta e ela vira uma ideia só. Isso dá uma limpada na mesa, diminui a quantidade de ideias que vocês vão ter que defender, vão ter que discutir, enfim, e já começa a mostrar que o grupo está pensando em conjunto, porque as ideias são similares. Beleza? Funcionou, tranquilo, fizemos o brainstorming, clusterizamos se tivemos muitas ideias, vamos para o passo número 5, que é mantenha o pensamento coletivo. A ideia não deve ter dono, todas as ideias são do time. E agora eu vou aqui fazer a minha defesa do post-it. Por quê? É muito legal quando a gente está fazendo uma facilitação que a gente fale antes de tudo, né, e traga essa coisa de que o muro, a parede, a mesa, eu não sei, onde vocês estiverem trabalhando, é o cérebro coletivo do time. Isso significa que a partir do momento que eu escrevi uma ideia no post-it e coloquei ela na parede ou na mesa, ela não tem dono. Ela não é minha ou sua, ela é do time. Tudo que foi colocado na mesa é do time. Então, o que acontece? Se você critica essa ideia, você critica a ideia e não critica o outro. Então, isso é sobre aquele pedaço de papel que está na mesa e não sobre quem colocou o pedaço de papel na mesa. Até porque, às vezes, dependendo da quantidade de ideia que você gerou, enfim, do nível de discussão, chega um momento que nem se lembra mais quem é que colocou o quê, e isso não é a respeito disso mais, né? As coisas ganharam uma outra proporção, eu estou falando de time, eu estou falando de um objetivo comum. Então, assim, essa ideia talvez não seja tão boa, mas isso não é sobre o trabalho dessa pessoa, mas sobre essa ideia específica que ela teve, né? Na verdade, quantas ideias ruins a gente não tem por dia, né? Eu, por exemplo, tenho inúmeras. Outras boas. Então, a gente dá uma peneirada entre uma coisa e a outra, enfim. Então, trazer essa ideia de da parede ou da mesa, enfim, do seu espaço, né? O espaço da facilitação, como cérebro coletivo, melhora muito quando a gente começa a criticar as ideias. Porque lembra que a gente falou lá em cima que a gente vai fazer um brainstorming sem julgamento? Maravilha, daqui a pouco a gente vai começar a julgar, porque a gente vai ter que chegar num lugar, né? Precisa se chegar a uma decisão. Então, é muito importante que a parede tenha sido povoada, que a gente use post-its, enfim, porque quando você passa para o papel e esse papel não tem dono, ele vira uma ideia que é uma ideia do time. Então, quando você analisa aquele papel, é como se você... Sabe quando você está pensando se a sua ideia é boa ou ruim? E você não fica ofendido consigo mesmo porque achou que a ideia é ruim, sabe? Você só fala, ah, não, talvez isso aqui não seja legal, essa outra ideia talvez seja melhor. Então, acontece a mesma coisa. O cérebro é coletivo, as ideias são coletivas, o que a gente pretere e o que a gente escolhe é uma decisão coletiva. Não é um demérito de ninguém que se tenha dado uma ideia que não avançou. Perfeito. Conseguimos colocar as ideias no post-it, todo mundo conseguiu fazer o brainstorming, clusterizamos, enfim. Ótimo, a gente estava divergindo, apresentando todas as possibilidades, né? É o que a gente no Design Thinking fala que é o Double Diamond. Então, a gente abriu, divergiu, apresentou tudo. Está na hora de convergir, de fechar esse diamante, né? E deixar, conseguir chegar a um ponto comum, ao senso comum, que é também a área mais crítica. Por que eu estou falando de todos esses passos anteriores como passos muito importantes para a gente fazer com cuidado? Porque são eles e é a saúde desses passos que vai garantir a saúde da priorização. Quando vocês forem decidir de maneira democrática o que vai ser feito, é muito importante que as pessoas estejam se sentindo parte de um time que se respeita, que tem ali algum tipo de, né, amigabilidade, enfim. Então, toda essa estruturação aconteceu até agora para que isso seja feito de maneira saudável.
porque o time não é uma opinião. Não é se você acha ou o que fulano acha, né? É um ponto comum entre a opinião de todo mundo que está ali. Ou pelo menos, né, no pior dos casos, da maioria delas. E por maioria delas, é muito importante que a gente saiba que às vezes não serão as nossas ideias, né? Eventualmente, talvez você esteja fazendo todo esse processo para descobrir no final que, na verdade, vocês vão seguir a ideia daquela outra pessoa com quem você discordava. E tá tudo bem. É importante você saber que essa ideia não é sobre você, que a ideia é sobre o time, sobre qual é a melhor opção para o time avançar em grupo. Perfeito. Eu trouxe duas possibilidades de priorização que eu acho as mais práticas, principalmente quando a pessoa não tem tanta prática assim de facilitação. A primeira é uma matriz de valor. Eu aconselho a usar essa matriz de valor principalmente quando é um pouquinho mais crítico chegar numa conclusão, as pessoas ainda estão um pouco endurecidas e você precisa estabelecer ainda ali um nível de discussão com as pessoas. Então, a matriz de valor permite que vocês peguem aquelas ideias que foram apresentadas, enfim, e vejam de forma efetiva qual é o valor percebido, né? Qual é o nível de factibilidade daquela ideia. A matriz de valor, basicamente, são 2 riscos. Você pode desenhar num papel, desenhar num quadro branco, enfim. Sendo que o eixo X vai ser o valor percebido e o eixo Y, a complexidade de execução. E por valor percebido, vocês podem definir para quem? Para o cliente ou para o usuário, para quem vocês acharem para quem o grupo, né, o time de vocês achar que é mais adequado pensar a solução. Então, a gente pensa em valor percebido versus complexidade da execução. Então, vocês vão buscando, ideia por ideia, pegando lá e falando, ok, nessa escala em que a direita é muito e a esquerda é menos, valor percebido, em que lado que está no meu eixo X? Ah, não, ok, está mais para a direita. Ah, e em complexidade de execução? Ah, não, é muito complexo de executar. Ok, então vai ficar no nosso quadrante direito inferior. Ah, ok, o valor é alto e a complexidade é simples, vai ficar no meu quadrante direito superior. E assim sucessivamente. A partir disso, vocês podem tomar uma decisão juntos, né? Olhando para aquilo e falando, não, tudo bem, isso aqui entrega muito mais valor e é muito mais simples de ser executado. Ou talvez isso aqui é muito mais difícil de ser executado, mas o valor que entrega é inenarravelmente maior do que qualquer outra ideia que tenha sido gerada. Enfim, essa decisão vai ser uma decisão de conversa entre o grupo. Ou vocês podem fazer um dotmocracy, né? Que a gente fala, ou vote points, enfim. Que é uma coisa mais democrática mesmo, assim, sem tanta argumentação. Dá para combinar os dois, né? Começar com esse e depois fazer o outro, ou ir direto para esse se for um assunto um pouco menos crítico, né? Que não precisa de tanta volta para poder ser resolvida, enfim. O dotmocracy é muito simples, todo mundo ganha um pontinho mesmo, um adesivo, e vota naquela ideia que achar mais relevante, o que achar mais interessante para o time, para o projeto, para o desafio, enfim. Uma coisa muito importante de dizer é que se você optar pelo dotmocracy, é muito importante lembrar de pedir as pessoas para votarem ao mesmo tempo. Porque senão, aquele que for mais influente vai votar primeiro e os demais vão votar atrás dele. Ou ele vai votar primeiro e vai ver que os outros não votaram na mesma ideia que ele, vai ficar pessoalmente chateado com isso, enfim. Quando a gente está lidando com essa coisa do viés e com a dificuldade de comunicação entre duas pessoas ou mais pessoas da equipe, é muito importante que a gente tenha esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho, para deixar todo mundo confortável. Então, assim, optou pelo vote point, faz um já e todo mundo vota ao mesmo tempo, porque aí não tem o que fazer, as bolinhas são todas iguais, beleza, beleza, foi decidido, foi decidido. Esse aqui, combinado com aquele que foi feito antes, né, a matriz de valor, funciona super bem, dá para fazer muita coisa com isso, e eu acho que funciona, para mim, pessoalmente, funciona muito bem. Bom, e aí, ok, último passo, não existem vencedores. Porque você ainda vai trabalhar com essa pessoa muitos dias, provavelmente, muitas vezes. E também, mesmo que o projeto terminasse hoje, né? Não tem porquê você fazer todo esse esforço para conseguir trabalhar a amigabilidade com alguém, para no final das contas terminar de uma maneira crua, né? Pouco madura. Então, é muito importante que a gente entende que não é um campo de batalha, não é sobre quem
que ideia estava certa. Tanto se a sua ideia ou a sua proposta foi aprovada, quanto se não foi preterida e outra foi escolhida, enfim. Isso não é sobre você, não é sobre a sua ideia, né? O time decide para que todo mundo ganhe ao mesmo tempo. Então, a decisão que o time tomou aqui em cima é uma vitória para todo mundo. E ela precisa ser vista como uma vitória. Porque a gente conseguiu encontrar a solução com maior valor percebido e com a menor complexidade. Ou talvez uma solução que tem muito valor percebido e tem uma complexidade muito alta, mas e com a menor complexidade, perdão. E aí, ou então, uma coisa que tenha muito valor percebido, mas com uma complexidade muito grande, mas que as pessoas estão dispostas, que o time está disposto a encarar, que o time está unido em busca de resolver aquela questão. Então, não existe perda. Está todo mundo ganhando, indiferente se a sua ideia foi proposta ou não, foi aceita ou não, isso não é sobre quem estava certo, mas sim que o time ganhou, porque o time conseguiu encontrar uma solução perfeita para todo mundo, entendeu? Ou pelo menos a mais próxima da perfeição possível. Então, é muito importante que no fim dessa cocriação, né, desse workshop, enfim, vocês não sintam que alguém saiu ganhando, porque isso não é sobre quem saiu ganhando, é sobre o time. E essa sensação de time e de que a decisão favoreceu todo mundo é o que vai permitir que vocês tenham um novo momento, um outro icebreaker com muito mais empatia e vai permitir que a sua próxima decisão seja muito mais leve e que as coisas funcionem de uma maneira muito mais tranquila através do viés de todo mundo. Porque talvez, se você tivesse feito tudo isso sozinho, vocês não teriam chegado na ideia perfeita. Provavelmente não. Talvez se uma pessoa tivesse tomado as decisões sozinhas, isso não teria sido tão bem resolvido, enfim. Essa que é a importância, né, de ouvir todo mundo. E aí eu fiz aqui uma listinha rápida dos 7 passos, que é crie empatia, encontre o alvo, estabeleça uma comunicação amigável, trace soluções possíveis, faça um pensamento coletivo, seja democrático e lembre-se que não existem vencedores. E assim, gente, lembrando que essas ferramentas que eu apresentei, eu fiz assim um esforço para fazer de um ponto ao outro, para imaginar assim um roteiro completo. Mas vocês podem fazer só uma parte também, né? Talvez não seja necessário tudo isso, todo esse passo a passo. Talvez vocês podem usar só a matriz de priorização no momento em que esteja rolando uma divergência pequena, ou tá só um dotmocracy, enfim, ou a galera tá muito tensa e aí um dia antes da reunião, antes de começar a falar de qualquer coisa que nem possa ser feita nesse formato, vocês entram e começam com um quebra-gelo, enfim. Essa é a beleza que eu enxergo na facilitação, né? Quando a gente começa a conhecer as ferramentas, a gente pode usar elas todas juntas, combinadas, como eu propus aqui, uma possibilidade, mas a gente pode usar elas fragmentadas, usar uma, usar outra, enfim, combinar de maneira diferente, tirar uma, tirar outra, de maneira que atenda à necessidade de vocês mesmos. Por último aqui, antes de abrir para a pergunta, estou querendo fazer uma citação de Buda, que é: o ser iluminado não tem amigos. Mas quando o Buda, esse Buda é o Gautama Buda, né? O Buda histórico, aquele que se iluminou primeiro, que se diz, né? Mas quando ele diz que o ser iluminado não tem amigos, ele não está dizendo que você não pode ser amigo das pessoas, mas ele diz que você deve ter amigabilidade, mas não amigo, porque quando você diz que tem amigo, você diz que tem inimigo. E o ser iluminado não tem inimigo. E a ideia que eu quero trazer com essa frase é que, para o nosso crescimento pessoal, seja ele dentro do trabalho ou fora do trabalho, é muito importante que a gente não enxergue o viés do outro como um instrumento de afetação para você. Eu entendo que em algumas circunstâncias isso seja mais difícil, principalmente quando a gente fala, né, de circunstâncias. Eu até brinquei, né, no resumo da palestra, né, que às vezes a gente, que talvez seja um pouco mais difícil na mesa do Natal, assim, ou na mesa de família, enfim, dependendo da circunstância, mas é muito importante a gente lembrar que o viés, às vezes, começa porque aquela pessoa aprendeu aquela linguagem. Então, é isso que eu quero convidar vocês a fazer, né? Experimentar essas ferramentas, procurar fazer uma comunicação cada vez mais amigável e encontrar um caminho comum que favoreça todo mundo.
É isso, queridos, que eu tinha para apresentar hoje. Deixa eu parar a apresentação aqui. Muito bom, Danis. Muito bom mesmo. Acho que muita gente vai começar a aplicar isso de agora em diante. São métodos que a gente usa na facilitação, lá na área de inovação, mas que podem ser perfeitamente aplicados em outras áreas. Vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas, dúvidas, considerações? Vamos lá. Ninguém. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Uma perguntinha, cara. 25 Amiga, pessoas. você foi muito esclarecedora, foi muito detalhado, ficou. Ah, que bom. Muito Que bom. Eu tenho uma. Show. Quem tá falando? Léo. Oi, É o Léo. Léo, isso. Você falou lá do discurso não violento, inclusive da gente mudar, tentar evitar o mais, o Marx, por exemplo, que você citou. Você tem alguma, sei lá, alguma técnica que você usou para evitar? Porque a gente fala por impulso às vezes, e para mim, pessoalmente, é muito difícil. Eu conheço algumas palavras que a gente deve evitar e tal, Sim. só que é difícil, às vezes no calor da emoção lá, no que a gente vai explicar, a gente acaba soltando. Tem alguma técnica que você usou, ou sei lá, algum livro que você leu que possa ajudar a gente nesse ponto? Legal. Tem algumas coisas que eu gosto de estudar, de budismo, de, enfim, meditação e tal, mas eu acho que não tem necessidade de chegar nesse nível de profundidade. Uma técnica que eu uso muito para tentar ter uma comunicação, sabe, menos negativa para o que a pessoa está falando, é dividir em mais de uma frase. Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu e da Alicia, né? Que eu e ela estamos trabalhando. Aí ela fala: bom, eu acho que a gente devia fazer assim, assim, assado. Em vez de eu dizer, ah, você tem, né? De fato, assim seria legal, mas talvez, tarará, 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 eu posso falar: ah, legal, isso aí também é muito. A gente pode fazer assim mesmo, é legal. Tem também essa outra possibilidade, que é fazer assim, assim, assado. Como eu dividi em duas frases, eu automaticamente não uso mais. Porque como mais vem depois de uma vírgula, né? Tarará, 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 mais, tarará. Enfim, você não precisa ficar medindo isso o tempo todo, né? Eu tomo esse cuidado mais quando eu sei que é delicado o assunto, quando eu sei que, tipo assim, é lógico que eu não fico pensando nisso o tempo todo, né? Tô conversando com a Alice ali, a gente decidindo uma coisa tranquila e eu fritada nisso. Não é assim que acontece, né? No dia a dia eu uso mais e tal, a Alice aponta alguma coisa, eu falo, ah, não, tudo bem, mas eu acho que talvez seja assim. Não é esse o caso. Mas quando a gente está pensando assim, não, tudo bem, essa pessoa está achando que eu não quero colaborar com ela, eu vou buscar colaborar, enfim, né? Uma situação de conflito, que você precisa tomar mesmo mais cuidado com a palavra, eu procuro separar as frases para falar. Que aí eu falo, não, eu concordo, isso. Tem também essa outra possibilidade, né? Que é fazer assim, também estava pensando nesse jeito e tal. Porque se eu fechar a frase, eu já não começo a próxima com mais. E aí, tipo assim, a comunicação já flui melhor. Eu acho que também tem muito isso do feeling do momento e da sua intimidade com a pessoa, né? Porque igual a gente trabalha junto o dia inteiro. Eu e você, pra gente discordar, é de boa. Tipo assim, eu falar, ai, não gostei dessa sua ideia, essa sua ideia tá ruim. Você falar pra mim, tudo bem, a gente entende que a gente tem uma afinidade, né? Mas acho que com outro, com um cliente, com uma pessoa que você não conhece muito como é que é a reação dela, a gente precisa medir. Não que eu faça, né? Não, tá buscando fazer cada vez mais, sim, tá fazendo sim. Não, com certeza, tipo assim, às vezes é um colega de trabalho, uma pessoa com quem você tem mais proximidade, porque essa coisa de pensar o viés também, como eu vim trazendo hoje, né, esse conflito, ele acontece mais, na verdade, quando você não consegue ter tanta conexão com a pessoa, né? Porque quando você tem conexão com a pessoa, às vezes ela pode pensar uma coisa completamente absurda, mas como é seu amigo, seu colega de trabalho e é mais tranquilo, você pode só falar, velho, essa é a pior ideia que eu já ouvi na minha vida. E vai estar tudo bem, vocês vão rir e vão continuar. Mas isso não é a realidade de sempre, né? Muitas vezes acontece que você não tem intimidade suficiente, ou de a pessoa começar a achar que você está ali, sabe, tentando dificultar a vida dela, enfim. Ou você também está com a sensação de que a pessoa está dificultando sua vida, acontece com frequência, né? Sei lá, na universidade, por exemplo, eu tive algumas experiências tendo esse tipo de coisa, no trabalho escolar, enfim. Então, nesse tipo de caso, eu procuro ter a linguagem mais amigável e tal. Mas, assim, é claro que eu não fico vigiando isso o tempo todo, né? Sem neura, né?
Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho, Pelegrino. Sim, fale, Pelegris. Dandara, e quando não existe nenhum mas na frase? Porque, Exemplifique. Não, vou tipo exemplificar aqui. Desenvolvedor é meio cavalo, né? E a gente é muito egocêntrico. Então, beleza, expôs uma ideia lá, uma solução, e aí já veio outra pessoa, não, você tá errado, é assim que faz. E aí, tipo, como é que fica a gente trazendo isso pro lado mais técnico, onde tem muito egocentrismo rolando? Show. Boa pergunta. Bom, a primeira coisa se você estiver no meio dessas interações, né, que eu propus, fazendo essas ferramentas, e o cara fala, você tá errado, a primeira coisa que você pode dizer é falar assim, isso não é sobre mim, não é se eu tô errado, essa foi uma ideia. Se essa ideia for ruim, não sou eu que tô errado, nós estamos errados. Mas é muito difícil a pessoa estar disposta a falar assim com você quando ela percebe que você não quer afetar ela, entendeu? Tipo, o que acontece com muita frequência e a gente não observa é que a comunicação violenta já começou há muito tempo. E aí, na verdade, parece que esse você tá errado saiu do zero, né? Tipo assim, você tá ali tentando trabalhar e a pessoa, não, você tá errado. Mas, na verdade, essa comunicação violenta começou, já tá rolando, entendeu? Vocês já estão nesse entrave de diálogo. Então, primeiro, eu acho que não é tão provável que isso aconteça se vocês estiverem realmente, tipo assim, tentando construir um diálogo melhor. Mas se acontecer de a pessoa dizer, você tá errado, não é assim que funciona, o que você pode levantar tá, tudo bem, ok, a gente vai conseguir discutir isso com o tempo. Mas isso não é sobre se eu estou errado. Isso é uma ideia, eu coloquei na mesa, mas eu coloquei aqui 10 ideias. Se você disser que as 10 ideias que eu dei tá errada, talvez eu seja inútil no time, o que eu não acho que seja verdade. Então, assim, vamos ficar de boa. Essa ideia talvez não seja boa, mas a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Mas, assim, vamos lidar com isso de boa. Não tem por que você tá fazendo isso, sabe? É meio que, tipo assim, trazer a pessoa como sua parceira mesmo. Não comprar o famoso... Eu tô usando muitas máximas hoje. Quando um não quer, dois não brigam. Então, tipo assim, você tá errado? Tá, tudo bem, talvez eu esteja, mas esse não é o momento da gente apontar isso. A gente vai fazer uma interação de outra maneira e a gente vai discutir isso a respeito disso daqui a pouco, com um pouco mais de tranquilidade. Você ia falar alguma coisa, eu vi que você falou e aí eu tava terminando a frase. Pode falar. Agora eu não lembro o que eu ia falar. Eu sei que eu ia comentar depois que provavelmente eu sou uma das pessoas que fazem isso, sabe? Tem uma comunicação mais agressiva. Por isso que eu tô perguntando, inclusive. Eu tô vendo que a Alicia... Eu tenho tentado mudar isso, mas, sabe, é meio natural e já vai, tipo, não, velho, não é assim, e aí vira uma bagunça. Sim. Eu vi a Alicia rindo, porque ela tá com a câmera ligada, mas eu sei porque ela riu, né? Porque a gente é um pouco mais próximo de você, então a gente te conhece um pouquinho mais e sabemos como é que é e tal. Então, mas porque eu me identifiquei também, né? Mas isso é que é importante. Na verdade, todo mundo se identifica, assim. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando para ouvir também. Porque do mesmo jeito que eu tô falando para vocês, funciona para mim. Eu venho procurando fazer a linguagem, mas quando você se pega, você tropeça e você deu uma patada em alguém sem querer, assim. É um exercício diário de tentar construir. Mas quando a pessoa sabe que você tá buscando uma maneira, é impressionante, assim, gente. Quando a pessoa sabe que você tá buscando uma maneira de que as coisas andem melhor, ela automaticamente desarma, porque não tem condição de uma pessoa continuar armada até os dentes, procurando sempre caçar uma confusão, com o time tentando se integrar, né? É um movimento comum. Então, só por você estar buscando melhorar e saber que é uma necessidade, isso já é excelente, porque quer dizer que você já está se trabalhando nisso, sabe? E não se preocupa não, porque tanto você, quanto eu, quanto a Alicia, como provavelmente as 23 pessoas que estão aqui, a gente faz isso o tempo todo sem perceber. O importante é buscar. Top, coisa boa. Henrique, você desmutou, você ia falar alguma coisa? Desmutei, quero fazer uma pergunta também. Falou bem sobre comunicação verbal e associou aí um pouco de comunicação escrita. Mas esse processo e a comunicação corporal, eu percebo que a gente tem
tipo assim, quando a pessoa tá falando algo que a gente não gosta, tem gente que não consegue. Eu sou muito expressivo, então tem pessoas que são expressivas. Então, como é que fica a comunicação corporal, né, a linguística corporal, quando a gente está tentando exercer a comunicação não violenta? Qual que é o papel dela, assim? Show. Tem uma coisa que é o seguinte: a comunicação corporal não mente, não tem o que fazer, entendeu? Não vai. Se você tá meio inseguro, você vai cruzar os braços, é natural, isso aí não tem o que fazer. Mas aí, o que a gente faz muito para buscar melhorar isso? Você começa a mudar como você está pensando a respeito daquela pessoa. Por que é legal fazer a empatização e tal, todo aquele processo que eu estava falando, de empatizar com a pessoa e ver ela para além do trabalho? Porque você começa a mudar como é que você pensa a respeito daquela pessoa. Vou dar um exemplo, como se eu e você trabalhássemos juntos, tá? Isso não é realidade, a gente nem trabalha tão junto, né, e tal. Então, assim, não é real, tá, Henrique? Vou só dar um exemplo. Mas vamos supor que, tipo, que eu não te suporte, te acho uma pessoa muito chata, toda ideia que eu dou, você coloca 5.000 empecilhos, acho muito sem noção e tal, beleza. Se eu começo a enxergar o Henrique para fora daquilo que eu desenhei dele, tipo assim, o Henrique tem uma noiva, tem uma esposa, ele mora lá, ele é arquiteto não, você é publicitário, né? Ele é publicitário, ele gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, ele tem um bicho, entendeu? Ele tá topando esse projeto, ele tem as dificuldades dele, mas ele tá tentando me auxiliar nisso e tal. A partir do momento que eu começo a mudar o meu pensamento, eu começo a mudar a forma como eu enxergo o Henrique. E quando eu começo a mudar a forma como eu enxergo o Henrique, eu começo a mudar como eu reajo ao que ele fala, basicamente. Então, não adianta toda essa ladainha que eu tô falando se a gente não tiver disposto efetivamente a pensar diferente. Se você quiser criar inimizade e ficar o tempo todo caçando confusão com os outros, não tem o que fazer de comunicação não violenta, você vai continuar sendo violento. Para mim, pelo menos, o cerne da comunicação não violenta, e que depois vai se estender para o corpo, é que você comece a tentar enxergar essas pessoas para além do seu conflito. Porque você enxergando essa pessoa para além do conflito, você começa a escutar ela com menos opinião, sabe? Vou usar um exemplo assim político. Sei lá, essa pessoa, eu sei que ela tem uma escolha política muito diferente da minha, tudo bem. Mas ela é uma pessoa, às vezes, que tem um pensamento humanitário super massa, que tem uma visão da vida que é super bonita, que tem uma espiritualidade legal e tal. E aí, isso vai tampar aquele fato ali que me faz ter um pouco de antipatia dela? Não, mas floresce outras possibilidades para que eu consiga ter minimamente um pouco mais de atenção para o que essa pessoa traz de proposta. Acho que é isso que eu consigo te trazer do que eu penso, assim, mas também não sei se é a melhor, né? Assim, não cruza os braços quando os outros estão falando, não, mas se estiver podendo fazer um pouquinho mais, é bom. A comunicação corporal é foda, cara. Não mente. Quando você vê, você cruzou os braços. Não tem jeito. É muito exercício. Eu tenho uma ideia diferente de cruzar os braços. Tem gente que fala que está se confortando. A pessoa está. Sim, eles falam que é tipo um carinho consigo mesmo, né? Você dá uma escorada. Eu faço isso muito também. Eu falei cruzar os braços. Como se a pessoa estivesse dando um abraço nela mesma. Sim, quando a pessoa está insegura, às vezes acontece também. Eu cruzar os braços foi um exemplo ruim, mas funciona mais assim. A gente tem algumas outras coisas, né, que a gente faz, a cara que a gente faz, enfim, tem um bocado de coisa. Algum outro ponto, gente? Não? Eu podia ter feito um power-up só de comunicação não violenta, né? Eu acho que Pode rolar também um spin-off desse. teria sido melhor. Brincadeira. Bom, já que não temos mais perguntas, vamos encerrar. Lembrando que o marketing maravilhoso está gravando essa call, então isso vai estar disponível para a gente daqui uns dias. Aí eles falam melhor aí sobre datas. Para quem quiser compartilhar com as pessoas, com os amigos, vai estar nas redes sociais da IOAs, não é isso, marketing? Isso mesmo, vai sair toda semana, tem um power-up, a gente vai, assim que editar, entrar no cronograma já,
E um recado também. Quem quiser fazer um Power Up, entre em contato com a gente. Vai ser muito legal. É muito legal quando as pessoas sugerem temas e se predispõem a falar sobre assuntos que a gente nem imagina que poderá surgir, assim, sabe? E a gente conta muito com a participação da comunidade Oasis também para a comunidade externa, né? Que é essa publicação nas redes sociais e todas as mídias. Muito bom. Bom, gente, obrigada, então, pelo meu momento apresentador aqui. Dani, você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? E uma última coisa, grata, amiga, por ter lembrado de me perguntar isso. É que eu vi aqui que a Thalia comentou que ela lembrou uma frase que é: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E isso é muito real mesmo. Tipo, estabelecer, procurar linguagens novas, né? Formas de se comunicar melhor, é uma forma de expandir o mundo mesmo. Grata, Thalia, adorei essa frase. Só isso mesmo. Então vamos encerrar. Muito obrigado, pessoal, que ficou aí até agora. Quem participou também. Mas antes de merchan do marketing, a gente tem um texto recente sobre comunicação não violenta em relações profissionais dentro do nosso Medium. Então, quem quiser ir lá dar uma olhada, foi escrito pela Luana. É um material complementar aí legal. Sim, é verdade. É um texto muito massa, inclusive, que eu gostei muito de ler. Hoje também saiu um texto da Natália sobre soft skills, que eu acho que é dentro dessa linha também. Super dentro. Beleza. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência aí, de terem ficado tanto tempo me escutando. Estou muito feliz que teve gente que assistiu. Grata mesmo. Muito obrigada. Até mais.